Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai trazer algumas notícias para vocês, porque o INSS ele está reenviando cartas para beneficiários que precisam entregar documentos ao órgão para regularização cadastral e assim evitar cortes de benefícios. Então, para um total de 1.700.000 segurados, na mira do pente fino, aproximadamente 700.000 cartas já foram postadas. Então, a reavaliação cadastral de benefícios ela está prevista na legislação previdenciária do país e ela faz parte da estratégia do governo para reduzir gastos com o pagamento de benefícios irregulares. Então, muitos pensionistas estão me procurando, em busca de orientações sobre como responder às cartas do INSS. Então, essa revisão cadastral, ela pode atingir todos os beneficiários e, nesse momento, o INSS ele está reencaminhando cartas para evitar que beneficiários percam sua renda previdenciária por não responderem ao pedido de exigência. Então, a convocação é para todos, mas no caso de pensionistas, exige atenção especial dos beneficiários e de seus familiares. Porque em muitos casos, pensionistas idosas, elas precisam buscar RG e CPF de pessoas falecidas há mais de 30 anos e muitas vezes com a necessidade de fazer documentos que na época eles não existiam, como o CPF, por exemplo. Então, eu tive um caso em que as pensionistas elas tiveram que levantar a certidão de casamento dos pais, que ocorreu em meados de 1935. Outra pensionista recebeu carta enviada pelo INSS requisitando que ela apresentasse os documentos originais do marido, para não perder o benefício. Então, a carta orienta a providenciar a segunda via do RG em uma unidade de registro da Polícia Civil e o CPF na Receita Federal. Então, apesar de ser uma situação injusta, a gente orienta para que as pessoas cumpram a exigência. Tá? Por quê? Porque isso dá menos trabalho do que você brigar para recuperar o benefício. Então, quem é convocado e não cumpre essa exigência, que é feita pelo INSS, pode ter os pagamentos bloqueados e até cancelados. Então, teremos pente finos constantemente, porque a lei dos benefícios previdenciários, ela permite ao governo revisar seus cadastros para verificar se há irregularidades nos pagamentos realizados pelo INSS. Então, caso funcionários do Instituto eles identifiquem que a documentação no processo, nesse processo administrativo, ela está incompleta, então o que acontece? O beneficiário poderá ser chamado a prestar informações. Então, e como é que é essa convocação? Bom, o INSS envia cartas para os endereços, ele informado pelo próprio beneficiário quando ele vai lá e faz a inscrição no INSS, ou quando ele solicita um benefício, ou quando ele realiza uma atualização cadastral no INSS.
Então, quem recebe a convocação deve ligar para o telefone 135 ou acessar o Meu INSS, seja no aplicativo, seja pelo site meu.inss.gov.br para agendar o cumprimento de exigência. Então, o documento enviado pelo INSS possui a marca da Previdência Social, contém nome e o número do CPF do beneficiário, além de instruir sobre como proceder. Então, quem recebe essa convocação deve agendar a entrega de documentos em até 60 dias. Você não deve esperar o prazo vencer para começar a providenciar os documentos solicitados. Então, você recebeu a carta do INSS, você já vai lá, corre, providencia tudo o que foi solicitado. Agora, se não souber o que fazer, o ideal é você procurar um advogado da sua confiança que atue na área previdenciária. Encerrado o prazo que consta na carta, o pagamento ele vai ser suspenso se você não cumprir a exigência. Em 30 dias, o benefício é cancelado. Então, quem optar pelo atendimento na Central 135 pode agendar a entrega das cópias, né, desses documentos na agência mais próxima. E mesmo as agências eventualmente fechadas devido à pandemia de coronavírus, né, elas mantêm uma urna para entrega dos envelopes, né, com a papelada. Então, um atendimento do 135 também, você pode ligar lá para perguntar, funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Cuidado, o INSS não solicita nenhum tipo de pagamento para prestar o serviço, tá? Nos casos de suspeita de fraudes ou regularização cadastral, o INSS ele pode sim revisar os benefícios concedidos há mais de 10 anos, tá? A regra que proíbe a revisão após uma década, ou seja, após 10 anos da concessão, não vale, ela vale apenas para o cálculo inicial da renda paga ao segurado. Agora, quem é pensionista do INSS deve ter cuidado redobrado com a documentação do instituidor do benefício, ou seja, do segurado que faleceu e gerou a pensão para seus dependentes. Então, a legislação previdenciária, ela não exige a documentação do instituidor da pensão, mas o INSS pode sim pedir essa papelada para procurar apurar supostas irregularidades. Então, para evitar transtornos, a gente recomenda guardar o RG, o CPF, a certidão de óbito, de casamento do instituidor do benefício. Porque, ao perder a pensão por falta de um desses documentos, ainda será possível recuperar o pagamento por meio de uma ação judicial. Agora, se possível, cumpra a exigência. Ao receber a carta do INSS, o segurado deve cumprir a exigência feita pelo órgão. Então, quem não possui o documento, né, que foi requisitado, deve providenciar a segunda via. Embora não seja possível questionar o INSS na justiça, até pode, mas dá menos trabalho você arrumar a documentação solicitada. Em caso de dúvidas, você busca orientação pelo 135 ou você procura um advogado previdenciário para te orientar, tá? Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, eu vou dar um aviso. Idoso a partir de 80 anos ou doente faz prova de vida do INSS em casa. Pode registrar também um procurador, que é uma opção para evitar a agência bancária. Então, a prova de vida do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ela voltou a ser exigida a partir desse mês. Mas não é todo mundo que precisa ir ao banco realizar o procedimento. As pessoas que se encontram acamadas, hospitalizadas, com dificuldade de locomoção ou que sejam maiores de 80 anos, elas podem solicitar a prova de vida em casa,
por meio da visita de um funcionário do Instituto. Então, nesses casos, também é possível cadastrar no INSS uma procuração registrada em cartório, nomeando outra pessoa para receber o benefício e fazer a fé de vida. Então, os serviços eles precisam ser agendados pelo telefone 135 ou realizados inteiramente pela plataforma eletrônica Meu INSS, disponível por aplicativo para celular ou no site. Então, ao optar pela solicitação via central telefônica, é recomendável realizar a chamada de um telefone fixo ou público, para não pagar pela ligação. Então, na chamada via celular, vai ter aquela cobrança, né, de uma ligação local. Então, você pode fazer o serviço de cadastramento ou renovação de procuração, que ela é realizada inteiramente pela internet. E é possível requisitar o serviço pelo telefone e optar pelo cumprimento da exigência, que é a entrega da cópia da procuração, pelo Meu INSS ou em uma agência. Então, para quem tem dificuldade com a internet, vale testar essa opção. Então, seja qual for o serviço desejado pelo cidadão, o INSS ele não está abrindo as portas das suas agências para receber pessoas que não agendaram dia e horário para atendimento. Então, para todos os beneficiários, vale lembrar que não é preciso ter pressa para fazer a prova de vida. A gente precisa, né, a todo custo evitar aglomerações. Então, a exigência da renovação de senha, ela está sendo retomada aos poucos em um calendário que distribui os beneficiários de junho a dezembro deste ano. Então, em junho, devem realizar a prova de vida as pessoas que deveriam ter realizado o procedimento em março ou abril do ano passado, mas elas não fizeram porque a exigência havia sido suspensa devido à pandemia de Covid-19. Então, as pessoas que se encontram acamadas, hospitalizadas, com dificuldades de locomoção ou que sejam maiores de 80 anos, elas podem solicitar a prova de vida em casa. O pedido de agendamento, ele pode ser feito pelo telefone 135 ou pelo Meu INSS, que é disponível por aplicativo para celular ou no site. Então, é possível telefonar para o número 135 no horário de atendimento das 7 às 22 horas, de segunda a sábado. E aí, caso a espera informada para o atendimento, né, esteja longa, você pode refazer a ligação em outro horário ou outro dia. Então, você precisa ter em mãos o número do CPF da pessoa para quem quer pedir o atendimento, porque vai ser necessário digitar essa informação. E ao ouvir as opções informadas pela gravação, digite 0 para falar com um atendente. Você vai informar o serviço que deseja pedir, como prova de vida ou cadastro e renovação de procuração. Então, você vai precisar de um papel e uma caneta pertinho de você para anotar o protocolo de atendimento e as orientações do atendente. Então, se for pedir pelo Meu INSS, faça o login. Caso você não tenha senha, será preciso cadastrar uma. Na barra de pesquisa, que aparece abaixo do seu nome, escreva prova de vida. Aí você vai escolher a prova de vida mais adequada à situação da pessoa. Então, dificuldade de locomoção ou maior de 80 anos. Aí você vai seguir as orientações que aparecem na tela e, dependendo da situação, será preciso apresentar alguns documentos, como o documento de identificação com foto, que é o RG, carteira de habilitação, CTPS, CPF do titular do benefício,
documento de identificação com foto e o CPF do procurador, né? E a procuração ou instrumento particular, que pode ser um documento que o INSS dá o modelo. Atestado médico em caso de doença contagiosa ou impossibilidade de andar, assinado há menos de 30 dias, ou declaração de internação em clínica de reabilitação ou casa de recuperação no caso dos dependentes químicos. E quando for o caso, com até 30 dias de emissão, tá? Aí o procurador cadastrado no Meu INSS pode ir ao banco realizar a prova de vida em nome da pessoa que esteja acamada ou impossibilitada de ir até uma agência. O serviço para renovar ou cadastrar procurador é possível em um dos casos de, por exemplo, ausência, caso a pessoa está viajando, está preso, por exemplo, uma doença contagiosa, a impossibilidade de andar, o segurado acima de 80 anos. Então, a procuração a ser cadastrada no INSS, ela pode ser pública, né, que é redigida no cartório, ou particular. Então, o INSS informa em seu site que este pedido é realizado totalmente pela internet, pelo Meu INSS. Mas o serviço ele também pode ser solicitado por telefone. E a cópia da procuração ela pode ser entregue via Meu INSS ou uma agência através do procedimento chamado cumprimento de exigência. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto e tratar do julgamento do Supremo Tribunal Federal que vetou o bônus de 25% na aposentadoria. A gente teve mais um julgamento, né, totalmente inconstitucional, desrespeitou o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o valor moral que o cidadão possui. Então, é um atributo, né, esse princípio, que cada ser humano ele tem de ser merecedor de respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade. Não observou também, esse julgamento, o princípio da isonomia, né, também conhecido como princípio da igualdade, e que justamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, né, eles representam o símbolo da democracia. Então, o julgamento, ele ainda contrariou o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento que está diretamente ligado aos riscos sociais que serão amparados pelo sistema. Isso é, todo e qualquer risco social, toda e qualquer situação de vida que possa levar ao estado de necessidade deve ser amparado pela Seguridade Social, tais como maternidade, velhice, doença, acidente, invalidez, reclusão e morte. Então, o julgamento, ele não observou o princípio da seletividade e distribuição na prestação dos benefícios e serviços, que é selecionar entre os benefícios e serviços a serem mantidos pela Seguridade Social, conforme necessidades sociais prioritárias, e a distributividade seria a priorização da proteção social aos mais necessitados, valorizando a distribuição de renda e o bem-estar social. Então, o adicional para cuidador, ele só poderá ser concedido a beneficiários por invalidez. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou o direito a um acréscimo de 25% no valor dos benefícios de aposentadoria que não sejam por invalidez. 8 votos seguiram o relator. Ministro Dias Toffoli, para quem somente uma mudança na legislação poderia ampliar o direito. Apenas os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio divergiram do voto do relator. No âmbito do regime geral da Previdência Social,
somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão de extensão do auxílio da grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria, declarou o relator em seu voto. Então, o entendimento de Dias Toffoli diverge da decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o tema repetitivo número 982, entendeu ser devida a extensão do adicional de 25% às demais aposentadorias. Com a decisão do STF, aposentados que não por incapacidade não têm direito ao adicional de 25%, mesmo que necessitem de ajuda permanente de outra pessoa. Então, por se tratar de repercussão geral, tribunais de todos os países devem seguir a Suprema Corte. Então, o adicional de 25%, popularmente conhecido como auxílio acompanhante, pode ser solicitado quando o aposentado precisa de uma assistência permanente de outra pessoa, como um cuidador, para realizar as atividades do dia a dia, como se alimentar, tomar banho, se locomover. Então, pela atual legislação previdenciária, apenas aposentados por invalidez permanente têm o direito ao adicional, mas segurados buscavam o judiciário para comprovar a necessidade de assistência permanente de terceiro e do auxílio. Então, desde 2019, todos os processos estavam suspensos, aguardando a decisão do STF. Embora pareça pouco, o acréscimo de 25% aos que estão acamados, amputados, doentes ao ponto de necessitarem de uma terceira pessoa, permanentemente, significaria muito para a família. Adicional de 25% para aposentadoria por invalidez, ela já é possível. O INSS aceita, nas seguintes situações, como causa do recebimento do adicional de 25% para aposentadoria por invalidez. Aí, no caso de cegueira total, perda de no mínimo 9 dedos das mãos para se aposentar por invalidez, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores, perda dos membros inferiores, ou quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ou seja, você tem que estar ferrado. E ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais, com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito, incapacidade permanente para as atividades da vida diária, e a necessidade ela tem que ser comprovada por documentos, laudos médicos e perícia médica. Bom, sobre mais esse julgamento, que foi vergonhoso do STF, eu só tenho como repetir o trecho do discurso proferido no Senado Federal em 1914 por Rui Barbosa. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo,
34 39 85 85.